Bem-vindo ao CIMEPcast, o podcast oficial do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Aqui discutimos os desafios, conquistas, novidades e os benefícios dos médicos associados ao CIMEP e da medicina no estado de Pernambuco. Não perca, toda semana, episódios novos com especialistas de diversas áreas da saúde, parceiros do Clube CIMEP e representantes das entidades médicas. Esteja sempre atualizado e informado com o CIMEPcast. Sejam bem-vindos a mais um CIMEPcast. Hoje recebemos aqui o Dr. Mário Jorge e Dr. Miguel Arcanjo. Obrigado aí pela presença e vamos bater o papo aí sobre como é que vai ser esse novo CREMEP. E aí, doutor Mário, como é que vai ser esse novo CREMEP aí? Primeiro, a gente tem um desafio imenso, né? Nós temos uma chapa que foi centrada num processo de renovação, temos 80% de renovação desse conselho, e a gente precisa dar uma nova imagem, um novo conceito, uma nova perspectiva ao conselho. O que a gente levou para o debate vencedor desse processo eleitoral. Nós queremos um conselho que tenha um olhar mais próximo da atividade do médico do dia a dia. Deixa lá mais junto do médico daqui, da capital, principalmente do médico do interior, que ficou com um sentimento de abandono diante dessas últimas gestões, e a gente precisa resgatar esta presença dentro do conselho. Então, estamos nos preparando de uma forma planejada para que a gente possa, inicialmente, botar todos os conselheiros, os 42 conselheiros, no mesmo patamar de conhecimento, tá? Porque o engajamento e o estímulo já tem, mas no mesmo patamar de conhecimento, para que a gente possa iniciar essa caminhada, esse desafio de estar presente, estar lá no dia a dia. Perfeito. Para quem não sabe, 42 conselheiros, a eleição foi para 40, mas 2 vêm da AMP, né, doutor Miguel? Isso, exatamente. Boa tarde a todos. São indicações da AMP. Boa tarde. Isso vem indicação da AMP, mas foram 2 nomes muito felizes. Nós ficamos muito felizes com esses 2 nomes. E a nossa proposta, que graças a Deus foi a proposta vencedora, é que tenhamos um CREMEP mais educativo, mais presente na comunidade médica, tanto em relação à orientação da parte cartorial, orientação no sentido de não cometer equívocos, como, por exemplo, a gente encontra muito os médicos fronteiristas que são da Paraíba e vêm dar plantão aqui em Goiânia, vai dar plantão no Sertão, não fazem uma inscrição secundária e terminam sendo susceptíveis a processos, assim como também a gente procurar fazer palestras e educações com profissionais qualificados nas 4 áreas básicas e também nas demais áreas para todo o nosso estado de Pernambuco, tanto na capital quanto no interior, fazendo integração contínua e ainda procurando também conversar com os médicos, os futuros médicos, que é um problema que nós temos sério. Parece uma coisa que não é verdadeira, mas nós temos hoje no Conselho 163 médicos que já concluíram o curso de medicina, que tiveram um prazo de 180 dias para entregar o diploma e ainda não fizeram. Nós estamos fazendo um trabalho agora, já ainda nessa final, que eu continuei como secretário, no sentido de trazê-los e mostrar a importância que eles não podem exercer medicina sem entregar o diploma. Assim como também o serviço militar, que é obrigatório para todos os médicos, masculinos, naturalmente, se apresentarem das Forças Armadas, independente de terem sido liberados. Então, essa informação, a imensa maioria deles não valorizam, não tem, e a gente vai procurar, entre inúmeras outras ações que nós pretendemos fazer, no sentido profilático, para proteger a comunidade médica. Então, continuando nosso papo, doutor Mário, eu vi que na campanha da Chapa 2, que é a chapa vencedora, um dos temas mais abordados foi a descentralização do CREMEP, né? A interiorização do CREMEP, né? Como é que o senhor pretende implementar essa descentralização do CREMEP? Essa descentralização ela vem em cima de alguns eixos. Nós precisamos descentralizar através da fiscalização, isso dando também mais autonomia e envolvimento com a sociedade de cada uma das macro-regiões através de nossas delegacias. Então, essa descentralização da fiscalização a gente vem através do fortalecimento da delegacia. Outra forma de descentralização é trazendo a sociedade médica e expoentes da sociedade médica do interior para contribuir com as nossas câmaras técnicas. As nossas câmaras técnicas têm que atualmente
que um caráter consultivo, nós queremos transformar num caráter educativo e propositivo, para que a gente tenha o olhar do especialista do interior, como está se desenvolvendo as atividades de cada uma das especialidades do interior em intercomunicação direta e contínua com o Conselho Regional de Medicina. Essa é a segunda parte de descentralização. A terceira parte de descentralização vem através da Escola Superior de Ética e Médica, que a gente pretende fomentar cursos voltados às necessidades dos médicos do interior. São 3 eixos básicos que a gente pretende implementar. Os senhores pensam em criação de alguma outra delegacia, além das já existentes no interior do estado de Pernambuco? Nós temos as delegacias físicas. Nós temos 5 delegacias, né, que são Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Serra Licuri. Talhada e Ulicuri. Há uma ideia de pelo menos mais 2 delegacias serem implementadas. E, basicamente, tem que ter foco onde tem faculdades de medicina, porque você já agrega esses futuros médicos, eles já se sentem acolhidos desde a época de estudante. E, aproveitando o que Mário falou, lembrar que a pandemia ela foi muito ruim, foi péssima, mas deixou alguns legados. Dentre eles, pudemos fazer tudo por videoconferência. Então, essa integração com o sertão, com o agreste, ela vai acontecer em tempo real e as pessoas não vão precisar sair de casa. Vão ser discutidos assuntos regularmente. A nossa pretensão é que seja à noite, e aí a gente vai botar os temas mais diversos de atualizações e trazer, e até também ouvir a comunidade médica de cada região acerca dos seus problemas. Hoje a gente sabe que o Estado não está tendo uma assistência pública adequada. É verdade que isso não é um problema de hoje, mas ele se exacerbou nessa atual gestão. E aí, o CREMEP, juntamente com o Sindicato do Médico, que isso era uma das grandes propostas e continua sendo nossa, é ter uma ação efetiva, associada ao Ministério Público, para cobrar das autoridades competentes que deem condições de trabalho à comunidade médica. Porque não é justo o médico ficar sozinho, não ter um eletro, não ter um glucoteste, não ter nada para se trabalhar e simplesmente ficar isolado à mercê da própria sorte. Então, a gente pretende ouvi-los e cobrar das autoridades competentes. Claro que o Conselho, por si só, não consegue resolver, mas tem um meio de cobrar das autoridades, cobrar do secretário de Estado, cobrar do governo, e com isso fazer com que a medicina tenha um norte melhor e tenha condições de trabalho, principalmente no interior. Mas se nós entrarmos, você mesmo, Rodrigo, sabe, você trabalha na restauração, quanto está a restauração hoje, né? Hoje tem pacientes, tem mais de 100 pacientes no corredor da emergência clínica. Sexta-feira eu fui lá ver um paciente, muito lotada, a unidade de trauma imenso. Então você encontra na unidade de trauma, hoje, tem em torno de 20 e poucos doentes em respirador o tempo todo. Voltou a Candida aureus, e isso a gente sabe o porquê. Juntos, pacientes imunossuprimidos, colocados lado a lado no respirador. Então essas coisas, cabe sim ao Conselho Regional de Medicina, pelo menos tomar uma ação, cobrando das autoridades competentes para que seja revertido. E ao sindicato publicizar, porque tudo que é publicizado, as autoridades competentes pensam 2 vezes antes de negar. Deixa eu só fazer uma complementação. A gente tem aquele eixo que são as delegacias físicas, onde a gente tem que também responder às necessidades locais, cartoriais e burocráticas. Então, a gente precisa estar próximo para poder resolver, principalmente nas escolas e da formação. Mas a gente pretende implementar as delegacias virtuais. As delegacias virtuais são a representação da sociedade médica local com essa interrelação com o Conselho Regional de Medicina, dando a eles a possibilidade da representação institucional. Isso é algo que está sendo preparado, que nós vamos discutir e implementar com o tempo. Eu gostaria de pegar essa fala de Miguel em relação à questão da sobrecarga das emergências. Uma das coisas que a gente pretende implementar logo no começo, quando chegar na gestão, é uma busca de um estudo da realidade das urgências públicas do Estado de Pernambuco. Nós precisamos dimensionar quantos pacientes se encontram hoje em aguardo de leitos nas emergências do Estado de Pernambuco. Lembrar que os leitos das emergências são leitos de espera para um leito de resolução. Não é leito... Que deveriam ser em 10, 12 horas, no máximo, né? Para definir o caso, ou botar na UTI. Passagem. Cada um paciente que estiver dentro de uma emergência por mais de 24 horas demanda, essencialmente, de um leito de internamento.
Então, vamos dimensionar qual é o déficit de leitos de internamento que existe no estado de Pernambuco. Isso é um compromisso, eu acho que é uma necessidade, até uma contribuição para com a gestão pública, para que a gente, num segundo momento, cobre que esses leitos estejam disponíveis para a gente poder atender bem a população. Fazer o Isso é uma das nossas diagnóstico. obrigações. Só um adendo, Mário, em relação a isso, que não é só o número de leitos, é a qualidade do leito, é o perfil do paciente que precisa de um cuidado, de uma linha de cuidado que é diferente, não é um paciente crônico. A gente está falando, por exemplo, neurologia. Então, esse paciente precisa de uma linha de cuidado. Ele precisa ter um leito adequado. Porque o fato de dizer eu tenho X leitos e existem leitos ociosos, a gente sabe que isso é uma falácia. Que, na verdade, os leitos até existem, mas não servem para o paciente que nós precisamos. Então, para o paciente e para quem trabalha no médico, esse leito, obviamente, não existe. Fazer um estudo de quantitativo de leite, da qualidade do leite, para que a gente possa ser propositivo para encontrar soluções. Perfeito. E juntando esse tema a isso que a gente já está falando aqui, eu me lembro que um dos temas de campanha foi justamente esse, a gente trabalhar mais no ambiente de trabalho do médico, né? O CREMEP, não é isso? O CREMEP fiscalizar mais o ambiente de trabalho, se ele se encontra adequado, enfim, um ambiente ser um CREMEP mais, digamos, proativo. Na verdade, isso é uma função do Conselho. A gente também deixa claro que existem limitações. Como você disse, as condições estão extremamente adversas. Por que não interdita? Mas se interditar, o caos vai estabelecer na saúde pública mais do que já tem. Então tem de usar o limite do bom senso juntamente com o Ministério Público, nós e o sindicato. Mas é preciso cobrar, sim, fazer uma fiscalização, identificar os pontos, notificar o diretor técnico, dar um prazo, voltar e aí em cima fazer pressão para a gente conseguir melhores condições de trabalho. Você viu na restauração, o ano passado, de junho, maio, depois, foi maio mais ou menos, nós conseguimos quase que esvaziar os corredores da emergência clínica e do trauma. Óbvio que tinham leitos oriundos do Covid, mas mostrou que é possível. Se você tem leitos de retaguarda, é possível executá-lo. Você tem um hospital de Petrolina, que é gerenciado pelo governo federal, que é da Univasf, mas que a neurocirurgia é completamente anárquica, não tem médico de plantão. Todos os pacientes chegavam, e com certeza ainda chegam, para a restauração, para operar um tumor cerebral, para operar um aneurisma, para operar a coluna. E normalmente esses pacientes vêm com mandato judicial. Some-se a mais de 100 doentes esperando na emergência. Então é preciso que Petrolina funcione, é preciso que Caruaru, que tem uma unidade com o Hospital Regional do Agreste, com teoricamente 2 neurocirurgiões no plantão, 2 vasculares no plantão, que muitas vezes não estão, mas deveriam estar. Então, cabe a quem? Ao diretor técnico responder o que é que está havendo e o que é que nós podemos fazer para ajudar. Eu acho que a ideia nossa, enquanto conselho, não é pegar no pé do médico que está na ponta, porque normalmente ele responde por uma coisa que não seria ele o responsável diretamente, e sim a estrutura que ele se encontra. Então, o objetivo é fazer com que essas unidades funcionem e o médico fique protegido, porque em condições adequadas de trabalho você consegue fazer o melhor para Minimiza os erros, né? Muito, claro, você minimiza muito. A instituição, ela tem seus protocolos, seus trâmites, seus prazos. A certeza de que esses prazos serão cumpridos, os protocolos serão feitos, mas não existirá complacência. O que vai existir é diagnóstico, proposição e cobrança. E a cobrança tem que ser destinada a quem de competência de realizar. A gestão pública e ao Ministério Público também. Vocês podem contar com o Conselho Regional de Medicina para debater, para propor, para dialogar. Mas não espere que nós não vamos fazer as cobranças. Iremos fazer as cobranças devidas às autoridades competentes. Perfeito, doutor Mário. E vai voltar aquela velha união das entidades médicas, né? Sem dúvida. E o objetivo é um objetivo até um pouco maior. Não existe mais chapa 1, chapa 2, chapa 3, chapa 4. Fomos todos médicos e vamos trabalhar em conjunto. Exatamente. Os médicos pernambucanos escolheram o projeto que foi apresentado. Não é só pessoas. O que se propôs é um projeto. Esse projeto foi um projeto centrado e lastrado na união das entidades médicas,
que muito orgulha a nós que pertencemos desse grupo e muito é referenciada e elogiada nacionalmente. E os médicos escolheram esse projeto. E esse projeto tinha como denominação também uma união. Então, essa união tem que ser lastrada na capacidade de dialogar. Vamos buscar todos os médicos para dialogar, para que a gente possa, em conjunto, somar e fazer uma medicina melhor para o estado de Pernambuco. Perfeito. E essa eleição acho que foi muito acirrada e deve ter trazido muitas lições, né? Quais são as principais lições que tomaram desse processo eleitoral, os senhores? Veja só, todo processo eleitoral que tem uma pluralidade de projetos e de pensamentos, ele por si só é muito mais democrático, porque foi possível debatê-los. O que é que nos compete que foi o projeto vencedor? Olhar aqueles projetos O que tem de bom nos outros. tem de bom nos outros e somar, gente. Até afinal, porque todos tinham o mesmo objetivo. Todos tinham a melhor medicina. E a melhor medicina, a melhor condições de trabalho para os médicos. Cada um com sua nuance, mas na essência, sem dúvida nenhuma, todas as 4 chapas, o único objetivo era agregar, convergir a comunidade médica num bem maior e atender bem a população. E vamos, com certeza, buscar aqueles colegas que tinham um pensamento divergente ou que olharam para um outro prisma, do mesmo objetivo, e trazer, agregar, discutir e colaborar. Isso é o que a gente busca. E lembrar mais uma vez a todos os nobres colegas médicos que sempre diziam, a chapa 2 é CIMEP. Eu sou sindicalizado há muitos anos, nunca fui membro do CIMEP como direção, mas tenho o maior respeito e eu acho que as entidades de mão dadas vão muito mais longe do que separadas. Então, essa foi a razão que nós unificamos os 2 grandes grupos, né? Existe a AMP, mas o objetivo é que possamos fazer o melhor para toda a comunidade médica, independente de quem votou em quem. A partir do dia 15, quando saiu o resultado, todos os médicos, com todo carinho e respeito, votaram na chapa 2, porque nós ganhamos, graças a Deus, e vamos fazer o melhor para todos, e não para o grupo que votou para a gente. Se é coisa do passado, esqueçamos, e mandamos um abraço a todos os membros das outras chapas. Tive a oportunidade de falar com a direção da chapa 1, a chapa 2 é a nossa, né? A chapa 3 e a chapa 4, e dizer que estamos felizes por ter ganho e o maior respeito aos outros membros das outras 3 chapas. Como dissemos, não existe mais chapa. O que existe agora são um grupo de 42 conselheiros que devem trabalhar em nome do projeto vencedor, mas em coesão, buscando diálogo com todos os demais projetos para que a gente possa ter um êxito nessa busca de um novo CREMEP para uma medicina melhor no estado de Pernambuco. Perfeito, doutor Mário, doutor Miguel. Queria agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, pela disponibilidade dos senhores, e deixaria esses minutos finais aí do nosso podcast para os senhores fazerem as colocações que acharem pertinentes. Vamos lá, o desafio é imenso, a vontade é grande, o preparo existe. Eu tenho um prazer de estar aqui com o Miguel. Miguel já traz uma bagagem imensa de conhecimento de gestão pública. Eu venho desse braço do Sindicato dos Médicos. Eu acho que essa união de ideias, de pensamentos, só tem a contribuir, só tem a valorizar essa nossa gestão. Então, você, médico, que está aí nos ouvindo nesse podcast, tenha certeza que a gente já está buscando o melhor planejamento para que a gente possa entregar aquilo que a gente discutiu no dia a dia. E se fazer presente. Logo de pronto, a gente precisa fazer uma caravana, né, Miguel? Nós precisamos revisitar todos os colegas do interior, lá de Salgueiro, de Serra Talhada, Afogado, Arco Verde, Petolina, Uricuri, Garanhuns, Caruaru. Nós vamos aí, nós vamos ouvir vocês novamente e nós vamos levar esse nosso abraço para que a gente esteja junto, mudando essa realidade. Exatamente isso, Mário, e dizer a todos que contem conosco. Nós estaremos sempre de portas abertas para o diálogo. Lembrar que o CREMEP tem sua função premissa, cartorial, judicante, e a gente não pode prescindir dela, mas o objetivo é cada vez mais utilizar menos a parte de repressão, e sim usar a parte educativa para toda a comunidade médica. Conte conosco, sempre estaremos disponíveis para o diálogo e procuraremos fazer o melhor do que nós sabemos fazer. Nós temos experiência
Eu e Mário, a gente já trabalhou e já tem um tempo no CREMEP. Também fui para o HR, passei 12 anos, tenho uma experiência boa no serviço público, 12 anos enquanto diretor, enquanto médico. Esse ano eu estou fazendo 35 anos de médico do HR e sempre trabalhei na ponta, sempre lutei nas emergências e na emergência do HR, que foi sempre minha casa. Conte conosco e nós também contaremos com vocês. Um grande abraço. De primeiro nós assumimos e a partir daí, sempre que precisarem, só é nos contactar. Grande abraço. Obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal, pela audiência. Fiquem aqui no nosso Sinepcast, vejam os outros Sinepcasts muito interessantes, que foram feitos com muito carinho para vocês. E lembrando sempre, é um sindicato forte, é um sindicato de lutas. Um abraço a todos, até a próxima.